Eu quero falar com você sobre o treino do Grêmio desta terça-feira à tarde, com a presença do técnico Renato, mas também teve ausências e a gente precisa falar sobre isso. Sobre Gabriel Mack, mais um capítulo sobre o jogador da Sub-20, que é a sensação da base do Grêmio. Vamos falar sobre isso. Também sobre Vila Sante e Soteldo, que estão nas suas seleções e o que o técnico Renato prepara para os dois. Dá o like aí, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte enquanto roda a vinheta. Grêmio em 5 minutos novamente para vocês, porque o treino do Grêmio dessa tarde, com a presença do técnico Renato, não foi muito diferente do que aconteceu na tarde da segunda-feira. A diferença é que dessa vez o técnico Renato fez um treino técnico, tático, para poder fazer com que os jogadores entendam que ele está planejando para o Clássico Grenal. É a semana do Grenal, começou para o Grêmio nesta terça-feira. Inclusive teve até treino de finalização, remates, como o Grêmio gosta de dizer, neste treino desta tarde, através do técnico Renato, solicitando para ter um pouco mais de tranquilidade e aperfeiçoamento na finalização dos jogadores. Aí a gente consegue entender um pouco sobre as possíveis surpresas que ele vai colocar para esse clássico. Bom, sem Soteldo, já em colocando aqui a questão dele e Vila Sante nas suas seleções, o técnico Renato ajusta o seu time. E aí as dúvidas continuam, porque Vila Sante é titular absoluto, indiscutível. Já o Soteldo não passa pela mesma situação. O Soteldo tem uma concorrência agora do Aravena, que é um jogador na extrema esquerda que estava ajudando na marcação por conta de Reinaldo, que era o lateral esquerdo. Mas Reinaldo suspenso, Mike joga ou é Fábio? E aí, dependendo da posição, dependendo da situação dos dois, pode mudar a questão do extremo esquerdo. Eu já falei isso outras vezes em um dos vídeos, inclusive no meu Instagram, tá aqui também, vocês podem lá depois seguir, para vocês ficarem bem informados com rapidinhas do Grêmio todos os dias. E aí o Renato precisa entender e fazer o seu esquema detalhado, né? Para poder fazer com que consiga superar a expectativa desse Clássico Grenal, que até então o favoritismo todo é do Sport Clube Internacional. É só o que se fala, e o Renato, por conta do tempo de folga, o tempo que ele teve, vai precisar mexer muito, trabalhar muito intensamente para que no sábado o Grêmio consiga superar o forte Sport Clube Internacional. É isso que a gente está escutando, né? Então, convenhamos, precisamos entender esses detalhes. Gabriel Mack, mais um detalhe que eu consegui buscar informação a respeito, porque já se disse em alguns outros meios por outros colegas que o Gabriel Mack está jogando no Grêmio sem contrato. Bom, isso garanto para vocês que não é uma informação correta, né? Tem um equívoco aí, talvez, das pessoas que estão se expressando. Gabriel Mack tem um contrato sim, ele é um contrato de categoria de base que ele assinou quando ele fez 16 anos. O fato dele estar em negociação com o Chelsea, isso já não parte mais de outras pessoas. Então o seu staff, junto com o presidente do Grêmio, tratam isso agora entre eles. E uma possível negociação em janeiro pode acontecer com o Chelsea. Mas tem outros clubes que estão interessados no jogador. Sobre o seu contrato, ele tem contrato com o Grêmio em vigor, assinado no dia em que ele fez 16 anos. Então ele já tem o seu contrato de categoria de base muito bem detalhado, muito bem ajustado para o Grêmio ficar protegido de clubes que queiram tentar tirar o jogador do Grêmio. Esse contrato tem validade de 3 anos para depois ter uma possível renovação de mais 2. Isso não impede de renovar antes e fazer outros contratos antes. Só depende da possibilidade do jogador subir profissional ou não, e ele ficar no grupo profissional, e aí mudaria o contrato para um contrato profissional com menor de 18 anos, com o aval dos pais, enfim, toda uma burocracia que é necessário por conta de ser um jogador, um atleta, né, menor de idade. Vamos lá então, sobre o caso do Alexandre Mendes. Ele ficou de se apresentar na segunda-feira, né, a informação que foi dada, foi divulgada, mas ele não se apresentou na segunda e nem nessa terça-feira. Mesmo com o suposto caso de agressão doméstica,
que foi arquivado já pelos órgãos, o auxiliar técnico, o Alexandre Mendes, ele não se apresentou e esse é um caso que está sendo tratado em detalhes com o presidente Alberto Guerra. Então, a gente não consegue buscar mais informações a respeito, a não ser que o próprio Alexandre queira falar algo a respeito e a gente acredita que isso não vai acontecer. Beleza? Chegou até aqui, não esquece, dá aquele like, se inscreve, ativa as notificações, e segue a gente aqui no Instagram também, para vocês ficarem sabendo muito mais de Grêmio. Grêmio em 5 minutos, todos os dias. Daqui a pouco a gente volta.